Olá, amigos da Rede Agronosso de notícias, negócios e informações do agro. A você que acompanha a Rede Top FM em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Estamos direto aqui da Fundação MS, onde acontece o Showtech 2025. Mais uma grande feira sensacional. Hoje, último dia, estamos aqui no estande da Wintex Agro Brasil, uma empresa dinamarquesa que está expondo pela primeira vez aqui em Mato Grosso do Sul, especificamente falando do Showtech. Encontramos aqui uma pessoa muito conhecida na nossa região, que fala do agronegócio, que já trabalha no meio do agro e que dá aula também sobre isso, que é muito importante para a gente. Vou conversar agora com o professor Fábio Mascarenhas, ele é da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, também é doutor em agronegócio, mas ele faz algo muito importante, que é um podcast, que é o Agrociência Podcast. Tudo bem, professor? Como vai? Glória, bom dia a todos que nos acompanham. Uma alegria estar aqui batendo um papo contigo. Pois é, você sempre faz as entrevistas e hoje você é um entrevistado. Como é que é ficar do outro lado aí? Realmente é uma experiência nova para mim. Nunca fiz estar no outro lado, mas faz parte, a gente precisa comunicar o agro, então aqui a gente está aqui para isso. Te pegaram de surpresa aí hoje, né, professor? Vim aqui só para conhecer o estúdio e já fiquei por aqui. E já ficou por aqui. Não tem jeito, né? É bom demais. A mesma linguagem, então a gente tem que estar aqui para isso, né? Vamos bater um papo. Pois é, falando nisso, vamos começar falando a respeito do agronegócio de Mato Grosso do Sul, do Brasil, mas do Mato Grosso do Sul, porque nesse momento o pessoal da Europa também passa a nos acompanhar, nós vamos ter a tradução aí para o continente europeu, são 5 países que acompanham o portal Agronosso, lá é o Agronosso News, na verdade, e vão nos acompanhar e consumir essas informações. Vamos falar um pouquinho do agronegócio do Mato Grosso do Sul, que é onde a gente está mais ambientado aqui e onde a gente está mais de encontro com a realidade. O que você pode dizer para a gente e também aí para quem vai nos acompanhar, não só no Brasil, mas lá na Europa, sobre o agro sul-mato-grossense? Primeiro, é um agro sustentável ou não? Ou a gente ainda está se tornando sustentável, professor? Vamos lá, tem muita coisa para ser falado, muita coisa para ser dito, mas sem dúvida nenhuma, já logo de cara eu posso garantir que o agronegócio, não só do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil como um todo, ele é sim sustentável. Nossa legislação brasileira ela é muito rigorosa. Para começo de conversa, 20% da tua área você tem que guardar, reservar para reserva legal, área permanente, né? Enfim, tudo isso aí que a gente já tem acompanhado há muito tempo. Imagina só que você tem uma casa lá de 5 cômodos, um cômodo você tem que deixar de lado, não pode nem mexer. É assim que funciona. Então, a legislação brasileira ela é muito rigorosa em relação a isso. Principalmente o pessoal da Europa tem que ficar muito ciente dessa característica do agronegócio brasileiro, porque o produtor ele precisa se adequar, se atender a essas exigências legais, caso contrário ele não consegue fazer nada na propriedade. Nosso agro brasileiro e sul-mato-grossense, aqui de onde a gente está falando, é muito pujante, produz alimentos de forma sustentável, coloca produtos de qualidade na mesa do consumidor brasileiro e o produtor é aquele cara que consome aquilo que ele produz. Então ele não vai produzir coisa ruim. Concorda? Perfeito. E aí vem a grande importância. Né? Além dele produzir o que ele mesmo consome, né? Ele tem essa consciência já de entregar produtos que são... o pessoal fala muito de defensivos agrícolas, o pessoal falava de veneno. Na verdade não é veneno, são defensivos agrícolas que são utilizados com as doses corretas para que a gente possa aí, ter a sanidade
das plantas e que elas possam, né, combater as pragas no país tropical como o Brasil. Mas, por exemplo, se você tiver uma gripe, por exemplo, o médico vai lá e prescreve lá, ó, tantas gotas de tal durante 3 dias, de 8 em 8 horas, 10 ml. Ok, você não vai lá consumir 50, 100 ml, 1 litro daquele remédio, certo? Porque senão ele vai se tornar um veneno para você. E é mais ou menos assim que acontece também no agro, né, professor? Sem dúvida. E as pessoas têm que colocar na cabeça que o produtor, ele quer gastar o mínimo possível de, você disse defensivos, mas o termo correto é agrotóxico mesmo. É isso mesmo. A legislação brasileira diz que o nome desses produtos é agrotóxico. Então vamos usar o termo, né, correto. É agrotóxico mesmo. Não precisa ter medo de falar esse termo, porque é o termo real, o termo correto. Então, esses produtos que são utilizados para garantir uma produtividade hoje na safra da soja, milho, qualquer tipo de produto que sai do solo, da terra, da casa do produtor, é caro. E é muito caro. A gente sabe que esses produtos são caros. E quanto mais caro for, quanto mais ele gastar usando à toa, sem necessidade, menos dinheiro ele vai ter no bolso dele. Então não seria lógico, então. Exatamente, ele não quer gastar. Perfeito. Então as pessoas falam que o produtor joga veneno, ou seja, o agrotóxico de qualquer maneira, à vontade no solo, isso é uma mentira, isso é uma inverdade, isso é uma fake news, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque se ele fizer isso, ele está gastando o dinheiro dele à toa, então, ou seja, vai sobrar menos dinheiro no bolso dele. Quem é o doido que vai rasgar dinheiro, né? Perfeitamente. Então essa é a visão que as pessoas precisam ter essa ideia, essa noção de que o produtor ele não é o vilão. Ele não é o vilão, ele quer produzir com qualidade, porque ele vai consumir aquilo também, a família dele também vai consumir, e gastando menos. Né? Produzir com eficiência, que a gente chama, né? Produzir cada vez mais, gastando menos. Então, fiquem tranquilos com relação a defensivos, agrotóxicos. O pessoal vai usar, mas vai usar com parcimônia, com sabedoria, até mesmo porque, voltando a dizer, nós temos legislação rigorosa para isso no nosso país. Que tenham cuidado para que o produto final chegue, né, adequado a todos os lugares, incluindo o mercado europeu também, que acaba consumindo os produtos brasileiros. E sempre os produtos precisam estar dentro das normas também europeias para poder entrar por lá também. É mais ou menos assim que funciona, né? Com certeza essa é a ideia. Agora falando um pouquinho sobre agronegócio mais sustentável. O Brasil já pratica alguns tipos de manejos e há muito tempo o agro brasileiro é sustentável, que é a pergunta que nós fizemos inicialmente justamente para provocar a nossa audiência. Mas há muito tempo o produtor rural brasileiro ele já entende e já faz isso, ou mesmo aqueles que nem sabiam, que já é uma prática normal aqui no Brasil, o agro mais sustentável. O que a gente pode fazer hoje para melhorar essa eficiência, na sua opinião, para se tornar ainda mais sustentável, já que o Brasil está na vanguarda de tudo isso? Sem dúvida. A gente está num evento, numa feira, voltada a esse tipo de trabalho. A gente sabe que tem vários estandes, várias empresas nacionais e multinacionais aqui expondo suas máquinas, seus produtos, né? E eu acredito que o melhor caminho hoje é por meio da ciência. Eu sou um pesquisador, sou um professor, trabalho com a ciência, né? Como é que eu vou fazer ciência dentro da minha propriedade? Você não precisa fazer ciência dentro de uma propriedade rural, porque existem pessoas que fazem isso por você. Embrapa, Senar, empresas privadas que fazem pesquisa, como a própria empresa que está organizando esse evento aqui. Fundação MS também. Exatamente. Então são empresas que estão dedicadas a fazer ciência para melhorar justamente a sustentabilidade da produção hoje lá na fazenda, na propriedade rural. Então, o melhor caminho é buscar estas empresas como parceiras, seja ela de iniciativa privada ou iniciativa pública. Uma Embrapa, né, um Senar, ou as empresas que estão expondo hoje aqui de iniciativa privada. Elas vão fazer ciência e elas vão te entregar soluções de produção mais sustentável. Então o nosso país está muito à frente, né, de tantos outros do mundo, justamente por isso, pelo número de empresas dedicadas a produzir com sustentabilidade, buscando sempre maior produtividade e sustentabilidade na produção do campo. Perfeito. Agora, professor, vamos entrar agora na parte da comunicação, né? Que também é a tua área, né? Você vem desenvolvendo já o podcast há algum tempo já, né? Já está na vanguarda desse tipo de informação. Como é que você consegue conciliar, né, a universidade com a comunicação e o podcast? Sem dúvida não é fácil, nós precisamos realmente ter um planejamento muito bom, porque tem todos os nossos afazeres
de faculdade, né? De aula, de pesquisa, de ensino. E também o podcast ele é uma extensão. Então lá na universidade nós temos o tripé: ensino, pesquisa e extensão. O ensino a gente dá aula em sala de aula, pesquisa a gente pesquisa nesses intervalos e a extensão é feita pelo podcast. O podcast foi criado, surgiu a partir da necessidade de comunicar. O agro, infelizmente, ele produz muito bem, sabe o que faz, só que infelizmente ele não se comunica muito bem, ainda. Exato. Ainda, porque Exato. empresas como a de vocês, como o Agrociência Podcast, estão aqui justamente para levar essa comunicação, essa informação às pessoas, à sociedade em geral. Ou seja, dar voz ao produtor rural. Então esse é o nosso trabalho. E a gente tenta conciliar isso, né? A gente grava alguns episódios em estúdio com profissionais, com pesquisadores. A gente tem parceria com a Embrapa para mostrar o que está sendo feito de forma acadêmica, científica, mas também para mostrar o que o produtor tem feito. Então, assim, a gente também faz visita em feiras como essas, justamente para entender o que está acontecendo de novidade, de tecnologia e, de alguma forma, a gente comunicar isso não só a produtores, pesquisadores, estudantes, mas também a sociedade em geral que precisa conhecer, precisa saber o que é feito para que o Brasil se torne esse agro que é hoje, né? Essa referência mundial que é o agronegócio brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, um dos nossos propósitos do podcast Agrociência é desmistificar fake news. Eu sempre gosto de perguntar para as pessoas: frango tem hormônio? Sim ou não? Pois é a dúvida de todo mundo. A maioria vai dizer que sim. A galera afirma que frango tem hormônio porque ele cresce muito rápido em tão pouco tempo. Frango tem 42 dias de vida. E eu posso garantir a todos que nos acompanham e a vocês aqui que frango não tem hormônio. Inclusive existe legislação para isso. A lei não permite que esses animais recebam hormônio em hipótese alguma, seja na ração, na água ou aplicado. Até mesmo porque isso não vai surtir o efeito. Enfim, não vamos entrar nos termos técnicos. Então a nossa proposta aqui é justamente essa: levar esse tipo de conhecimento para as pessoas. Aí vem uma pergunta: como que surge esses assuntos, por exemplo, essas fake news? Como é que elas surgem? Isso é da cabeça das pessoas mesmo? Surge no nosso meio? Ou isso tem a ver também com guerra comercial, na sua opinião, professor? Na minha opinião é que as pessoas têm as suas opiniões, acham sobre determinado assunto, compartilham essas opiniões nas redes sociais e muitas vezes a gente está falando de artistas, de celebridades, pessoas que têm uma certa influência sobre a população. Certo. E por ela ter essa influência, essa pessoa, a população que acompanha esse artista, essa pessoa que está na rede social, acredita. E ele acreditando, ele passa para frente essa informação sem verificar a veracidade daquela informação, daquele dado, e isso acaba se tornando uma desinformação, porque ele compartilha algo que ele não conhece. Isso é desinformação. Agora, quando ele compartilha, ele sabe que o frango não tem hormônio, e ele ainda mesmo assim fala, frango tem hormônio, aí ele tá praticando fake news. Está sendo leviano. Exatamente. Não então, poderia, né? surgem a partir de situações como essa, de desinformação. Na maioria das vezes surgem por meio de desinformação e depois acaba se tornando fake news, né, que eu acabei de explicar. E aí vai tomando proporções aí Brasil afora e infelizmente o mundo também. E o nosso trabalho é justamente combater isso. Que legal. Agora, para as pessoas que estão nos assistindo, como é que eles fazem para acessar lá o podcast, os canais nas redes sociais? Olha, a gente está em várias plataformas. A gente está no YouTube, Agrociência Podcast. Tem o nosso canal com todas as entrevistas na íntegra, né? São episódios relativamente curtos aí, de 40 minutos a 1 hora. Então, a gente consegue transmitir muita informação aí nesse período. A gente também está nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, com vídeos curtos, que são cortes, né? A gente costuma chamar de doses homeopáticas de informação. Verdade. Né? Então, são vídeos bem curtos aí, de 1 minuto e meio, que está nas redes sociais, em formato de reels e vídeos no TikTok. E também algumas entrevistas que a gente faz nas feiras como essas aqui, nessas coberturas de eventos, semana acadêmica, conversando com pesquisadores, professores. E também a gente tem um blog, agrocienciapodcast, né, .com.br, e é isso, né? A gente está nas redes aí para levar informação. Levar bastante informação.
Olha, nós vamos marcar aí com o professor de vez em quando para estar também na Rede Top FM, que vai ser muito importante para a gente falar sobre isso, viu, professor? professor? Será um prazer, vamos lá. A gente desmistificar isso, incluindo aqui para o Mato Grosso do Sul mesmo. A gente começa para o Mato Grosso do Sul, depois a gente leva lá, depois atravessa o oceano e leva essa informação para lá. Agora, para a gente encerrar, você teve algum caso inusitado nas suas entrevistas que você fez? Você poderia falar para a gente alguma aqui? Ou as entrevistas sempre foram tudo certinho, tudo bonitinho? Ou teve alguma que deu BO? Não, BO não, mas assim, a cada entrevista que eu faço, cada bate-papo, assim como a gente está fazendo agora aqui, nas feiras, eu aprendo uma coisa nova. É impressionante. Tem um episódio que a gente fez, está lá no nosso canal, no YouTube, que a gente foi falar sobre ovo. Ovo. Certo. Né? E, cara, foram tantas curiosidades que eu aprendi durante aquele episódio que me marcou bastante. Por exemplo, ovo pode lavar para guardar? Sim ou não? Boa pergunta, eu não sei. Pois é, as pessoas não sabem. Pode ovo, ou não? Não. Não pode? Não pode lavar o ovo. Interessante. Ele já vem higienizado da indústria. Interessante. Né? E por que que não pode lavar? Se você lavar o ovo, ele tem uma película. A casca do ovo ela é porosa. Certo. E se ela é porosa, ela pode haver a troca gasosa e aí ele vai estragar o ovo se você tirar aquela película protetora. Então esse é um dos motivos. Essa eu não sabia. Se você quer saber detalhes, acessa lá o nosso Pois é. episódio completo. Outra coisa, ovo guarda onde? Na geladeira ou na despensa? Outra boa pergunta. As pessoas não sabem. Eu coloco na geladeira direto. Exatamente. Você tem que deixar ele num lugar escuro. Escuro. Exatamente. A geladeira, qual que é o melhor lugar para guardar? É bom. A geladeira é bom guardar. É melhor guardar na porta ou lá no fundo? Aí eu guardo na porta. Pois é, inclusive tem um lugar, né, para Isso. guardar na porta. Exato. É o pior lugar para guardar. Você tá brincando. Exatamente. Não só porque chacoalha, mas porque há a troca de temperatura do ovo. Conforme você abre a porta, ele está geladinho, o calor vem, pega nele, ele tem troca. Essa troca de calor pode fazer fissura, microfissuras na casca, que vai entrar alguma bactéria, alguma coisa e estragar o ovo. Olha que engraçado. Então, e eu não sabia. exatamente. Então são curiosidades que a gente aprende nesses bate-papos, nessas entrevistas que me fascinam, assim, e é por isso que eu sou tão apaixonado, né, pelo agronegócio e pelo projeto do Agrociência Podcast, porque a gente leva conhecimento e informação para as pessoas do nosso dia a dia, Perfeito. do cotidiano. Então essa é a proposta, sabe? Então essa é o que me vem à mente agora, mas existem tantas outras informações assim que é só assistindo mesmo para aprender. Para aprender bem. Então repete para a gente lá, para o pessoal entrar lá, inclusive nessa curiosidade do ovo aí. Isso, procura lá, só digitar no campo de busca do YouTube, né, Agrociência Podcast, vai encontrar lá a nossa logo, né, a nossa logo bem facinho, né, um microfone com um chapéuzinho amarelinho. Então não tem erro, tá tudo lá no YouTube e também no Instagram, mesma coisa, Agrociência_podcast. Só para a gente perceber se o professor tem ou não agro na veia, conta para a gente o slogan do Agrociência. Vamos lá. A informação é o melhor defensivo contra a praga da fake news. Não esqueça. Pronto. Olha, muito obrigado, professor. Foi um prazer falar contigo. Conte com a gente, tá? O Agronosso, a Rede Top FM. Nosso objetivo é dar mais acesso da população ao agronegócio, ter conhecimento e levar, né, esta cultura que é muito importante para o nosso país, que impulsiona a nossa economia e que muda a história e muda a vida das pessoas. Sem dúvida nenhuma, é uma alegria estar aqui compartilhando com vocês dessa missão de levar a informação, né? Então, agradeço o convite, né, e a oportunidade de estar aqui batendo esse papo. E será uma grande honra também. Assim que você fizer um convite, eu vou lá. A gente vai batendo esse papo, vai ser muito bom, né? Muito bom para mim, para vocês, para o agro principalmente. Perfeito. Né? E para as pessoas que acompanham esse trabalho. Então vai ser uma grande alegria, pode contar sempre comigo. E só para a gente encerrar, vocês aprovaram o nosso entrevistado aqui hoje, porque ele sempre entrevista, ele nunca foi entrevistado assim, não? Tá aprovado ou não? Tá aprovado? Tá aprovado? Tá aprovado, tá aprovado. Obrigado. Obrigado, professor. A gente continua aqui na cobertura da Showtech 2025, direto da Fundação MS, aqui na cidade de Maracaju. Aguarde até o nosso próximo episódio.